Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a Karina Almeida. Olá, Karina. Olá, bom dia. Obrigada pelo teu convite. Um gosto, Karina, um gosto de ter aqui no canal. Vamos falar sobre Marte, o ciclo de Marte e tenho a certeza que até ao final deste vídeo tu vais usufruir de uma coisa muito interessante. A Karina tanto vai explicar uma parte mais teórica de Marte, as suas ideias, os seus temas e no fim vai trazer exemplos concretos de Marte, tanto por signo, por casa, por ciclo. Quer dizer, se tu quiseres saber mais sobre Marte, este é o vídeo que tu vais ter que ver até ao fim, com o privilégio de termos aqui a Karina para nos falar sobre isso. Karina, vamos começar pelo princípio. Porquê é que para ti é importante falar sobre Marte? Porquê é que decidiste trazer este tema? Conta-nos mais sobre isso. Então, olha, Diogo, antes de mais, novamente agradecer o teu generoso convite para estar aqui presente no teu canal, que já sigo há algum tempo, e quando tu me fizeste o convite, eu fiquei assim, o que é que eu vou falar? Porque já houve vários temas que já trouxeste com outros convidados, e eu na altura fiquei assim um bocadinho indecisa em relação ao tema a trazer, mas depois pensei, olha, se calhar, estive a ver que tinhas tido uns vídeos recentes sobre o retorno de Júpiter, o retorno de Saturno, e depois pensei, por que não falar sobre o retorno de Marte? Por que não falar sobre Marte? E Marte porquê? Porque Marte, na verdade, para mim é um planeta que me é muito querido, pelo bom e pelo mau sentido, claro, porque é o meu regente de vida. Eu sou ascendente de Carneiro, tenho um Sol em Sagitário na casa 9 e tenho um Marte no meio do céu em Capricórnio. Pronto, e Marte é efetivamente um planeta com muito peso no meu mapa. Inclusive, é quando eu comecei a estudar astrologia, eu fiz a minha formação em astrologia com o João Medeiros, do CEIA, e na altura eu até apresentei um trabalho sobre o planeta Marte e a importância do planeta Marte na vocação militar. Porque eu também, Marte no meio do céu, fui oficial na Força Aérea, pronto, entre 2000 e 2010, já lá vão uns anos, e foi até inclusive aí, eu já tinha estado a partilhar com o Diogo, que eu tive, na verdade, os meus primeiros contactos com a astrologia. Mas eu na altura não estava pronta. Pronto, e então a vida, mais tarde, dá-nos assim umas voltas. Por volta ali de 2011 nasceu a minha filha, que por sinal tem os planetas todos em Carneiro, na casa 5 e é ascendente de Escorpião, Foi que trazer acaba por outro ser representante de Marte para a tua vida, Karina. tudo aqui assim muito vincado aqui é a influência de Marte, pronto, no bom sentido, porque eu vejo Marte como um planeta não necessariamente maléfico, mas num sentido realmente de iniciativa e de coragem. E como eu estava a dizer, nessa altura foi quando eu me virei mais aqui para a área do desenvolvimento pessoal, me preocupei mais com o meu autoconhecimento, a vida sabe o que faz, não é? E depois ali por volta de 2013 foi quando eu comecei efetivamente a aprender astrologia. E pronto, e comecei a perceber outras coisas que até então ainda não tinha percebido desta forma, né? Porque esta linguagem simbólica, quando nós começamos a estudar, depois é para a vida e não dá para É não mesmo. continuar. E é incrível. E pronto, trago aqui o tema de Marte, precisamente também para trazer, no fundo, este input da importância de também nós agirmos, termos coragem de fazer as coisas, e também de percebermos, agora com a palestra que eu acabo por, os slides que trouxe, de também percebermos aqui como é que ele vai influenciar a nossa vida, porque nós sabemos que cada planeta pode ter mais peso e até os próprios trânsitos, consoante o nosso planeta, o nosso mapa natal, não é? Muitas vezes nós lemos interpretações astrológicas ou nós escrevemos artigos e falamos genericamente, mas isto acaba sempre por ter tudo mais relevância consoante a importância desse planeta no nosso mapa. E pronto, e vou-vos trazer aqui o guerreiro para vocês tentarem perceber aqui um bocadinho mais sobre esta dinâmica que acho que no fundo tem muito a ver comigo, mas que também certamente os vão se identificar naturalmente, acho Claro. eu. Eu acho que é muito interessante, né? Nós olhamos para Marte como é isso que às vezes nós olhamos para estes posicionamentos mais tensos e pode Uhum. haver uma primeira abordagem de evitar este, mas é importante abraçar, não é? Perceber que estas Sim. energias da força anímica que tu vais agora partilhar connosco são Uhum. essenciais, não é? E são muito importantes para nós, para a nossa vida. Como a Karina Sim, já disse, teve a bondade de nos fazer aqui uma apresentação, então Karina, vamos ver então esses slides? vamos a isso. Pronto, aqui temos o início da minha palestra sobre o ciclo de Marte, o pequeno benéfico, tal como eu estava a dizer.
Eu não vejo Marte necessariamente como um planeta maléfico, já vos passo também depois a explicar porquê, e na prática, eu pelo menos em contexto até de consultas, às vezes no termo mais de explicar ao consulente como é que as coisas funcionam, eu gosto sempre de dizer que tanto os signos como os planetas têm o lado bom e têm o lado menos bom. Pronto, e no fundo tudo isso traz-nos aprendizagem, e é isso que eu acredito e acho que é muito relevante no sentido de nós também ganharmos mais consciência e percebermos e estarmos prevenidos se vem um trânsito menos positivo, mas também estarmos atentos se soubermos que vem um trânsito mais benéfico, atentos às oportunidades no fundo. Então, começando aqui por falar de Marte, ele é conhecido pelos antigos como o maléfico menor ou o pequeno maléfico, porque os antigos consideravam tanto Marte como Saturno, Marte o pequeno maléfico, Saturno o grande maléfico, porque muitas vezes todos os trânsitos que estavam associados a estes planetas vinham-nos apanhados prevenidos, ou com doenças, ou com acidentes, ou com imprevistos, ou com quebras de vitalidade, ou com desafios, não é? E como todos sabemos, efetivamente Marte é o planeta conhecido como o planeta da guerra, que simboliza lâminas, facas, objetos pontiagudos e perfurantes, conhecido também, na verdade, depois pelo seu dinamismo e agilidade. Afinal, todos nós sabemos, e eu fui militar na Força Aérea, não tive necessariamente em campos de batalha, mas todos nós sabemos que quando nós vamos à guerra, quando nós vamos à luta, temos que ser rápidos, temos que antever, temos que perceber situações e antever situações para também não morrermos em combate. E muitas vezes é este ensinamento também que Marte nos traz, estarmos preparados para a vida, estarmos preparados, agirmos no momento certo, abrandarmos quando também é pedido para abrandar, não andar sempre a mil. Então, no fundo é isto, né? Marte é aquele planeta que também, sem ele, nós não tínhamos nem a coragem nem a iniciativa. É o planeta que nos faz agir, que nos faz andar para a frente, que nos faz, no fundo, às vezes perceber que a vida nos pede momentos em que temos que fazer cortes, em que temos que ir à luta, em que temos que fazer rupturas com determinadas questões, relacionamentos, empregos e por aí fora, para podermos avançar. Às vezes, naturalmente, Marte acaba por estar associado a um corte saudável e também é esta força de vontade de nós lutarmos por aquilo que queremos conquistar, por aquilo que nós desejamos, não é? E da mesma maneira que Marte pode ser visto como um general, também pode ser visto como um soldado, não é? Porque ele também, no fundo, tem esta função não só de antever algo que vai acontecer, planear algo que está para vir, preparar-se, não é? De um lado mais meticuloso, como também depois tem aquela função mais de soldado, que também é a defesa e a proteção até do próprio território. E por isso, qualquer situação associada a Marte, um trânsito de Marte, o posicionamento de Marte no mapa natal, nós vamos observar onde é que nós temos desafios, mas também onde é que nós temos potencial de crescimento. Porque eu acredito que todos os planetas e tudo o que está na composição do mapa natal nos revela um potencial de crescimento, um potencial evolutivo. Eu não vejo, inclusive, na astrologia, para quem já tem conhecimentos mais aprofundados dos aspectos astrológicos, como punições ou como algo negativo. São tudo desafios de consciência, de crescimento para nos potenciar a sermos melhores pessoas, a crescermos. E nós só crescermos e sabemos através dos desafios, não é? Porque se tudo corresse bem, a gente estávamos todos ainda nos mesmos patamares e a evolução era muito mais lenta. E são os desafios, e são estas batalhas, e são estes momentos, às vezes, de corte e de decisão, que nos fazem subir mais alguns patamares, que nos fazem ir avançando. Genericamente, e falando aqui do posicionamento de Marte até a nível do Sistema Solar, ele é o quarto planeta a contar a partir do Sol, o segundo planeta mais pequeno do Sistema Solar, e foi batizado precisamente com o nome do deus romano da guerra, não é? Marte. Marte na mitologia romana e Ares na mitologia grega, não é? É visto e descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante da sua superfície dá-lhe uma aparência avermelhada, e eu tenho aqui inclusive nos slides
o próprio planeta Marte, que nos vai agora aqui acompanhar nos próximos minutos. E temos aqui então o Sol, a Lua, Mercúrio, para quem ainda não está familiarizado com os glifos astrológicos, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Júpiter e Saturno, planetas sociais, Mercúrio, Vênus e Marte, planetas pessoais, e depois os planetas transurninos, para lá de Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, também conhecidos como os planetas transpessoais. E pronto, e tal como eu já estava a dizer anteriormente, Marte é um planeta pessoal, tal como é Mercúrio, que nos fala da nossa comunicação, tal como é Vênus, que nos fala da forma como amamos. Marte fala-nos da forma como lutamos. Marte está associada à guerra, como já referi, e aos desafios e batalhas materiais, psicológicas e físicas a que vamos estando sujeitos, no fundo, ao longo da vida. No fundo, Marte é como se fosse o exército do Sol, porque ele representa o arquétipo do homem guerreiro, da mulher guerreira, do lutador, não é? E representa no nosso mapa, e pode representar no nosso mapa natal, aqui entrando já um pouco no mapa natal, as figuras masculinas ou agressivas. Também pode representar o nosso pai, irmãos, marido e também rivais ou inimigos. Se nós observarmos o planeta Marte, por exemplo, no mapa natal, nós podemos ir buscar alguns pontos e algumas questões que estejam relacionadas, por exemplo, com o nosso pai, com a nossa linhagem paterna. Avançando, que aqui ainda não foi dito, todos os planetas têm signos que regem. Pronto, aqui no canal do Diogo isso já foi explorado noutros vídeos. E no caso de Marte, ele tem um domicílio no signo de Carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco, e também no signo de Escorpião, que é o 8º signo do zodíaco. E depois exalta-se, que é outra dignidade planetária em Capricórnio. Então, uma pessoa que nasce com Marte em Carneiro, em Escorpião, em Capricórnio, à partida estará ali mais facilitada, ou pelo menos a energia de Marte no seu mapa, pois consoante os restantes aspectos, e a restante composição do mapa natal também é relevante, e também por casa, nós vamos perceber se aquela pessoa é mais corajosa, ou se aquela pessoa é mais decidida, e vamos perceber como é que ela funciona. E Marte, efetivamente, a nível de palavras-chave, nós quando associamos Marte, ou se nós perguntarmos a uma criança que já anda na escola como é que ela sente, ou o que é que ela sabe sobre Marte, ou o que é que ela associa a Marte, porque já vê desenhos animados, porque já provavelmente ouviu isso também pelo professor, ele vai falar sempre em Marte como algo que nos dá ação, que nos dá vitalidade, que nos dá energia, que está associado ao desporto, que nos traz assertividade, que nos traz iniciativa e capacidade de fazer as coisas, que nos traz coragem, que nos traz autoafirmação, que nos traz paixão, e também ali Marte sempre associado um bocadinho à impaciência, e um bocadinho às vezes àqueles lados mais precipitados, porque a energia natural de Marte é agir, é fazer, é ir, não é ficar a pensar se vou fazer ou não. Se eu fico a pensar, então eu estou a falar mais de Mercúrio. Marte não, Marte é ação, é ir, é fazer. Astrologicamente, nós quando falamos em idades, todas as idades, e agora até estava a falar aqui nas crianças, nós temos idades que são associadas também aos planetas. Uma criança que, por exemplo, ainda é completamente dependente da mãe, numa primeira fase de vida, ela está a viver a sua fase da Lua. Ela está a viver uma fase em que é completamente dependente da mãe. Até por volta ali dos 4 anos, a criança ainda não consegue tomar decisões, não consegue fazer nada por si sozinha. E as idades dos planetas, nós vamos crescendo também com as idades dos planetas. E quando eu falo em fase de vida, falo então que depois, por volta dos 42, 56 anos, nós estamos aqui numa fase de vida
em que estamos a viver a fase de Marte. Inicialmente vivemos a fase da Lua, depois vivemos a fase de Mercúrio, em que entramos para a escola, começamos a querer saber sobre os temas, a aprender, a saber as letras, a fazer as primeiras amizades. Os porquês, não é? Não percebi. É os porquês, Karina, desculpa. A idade dos porquês, dos 7 aos 14, depois aos 14 a adolescência e a busca posterior dos 14 aos 21, a fase de Vênus, né? Em que nós estamos ali com os primeiros namoricos, mais preocupados com a aparência física, mais disponíveis também para começar a ter as primeiras paixões, os primeiros amores, e depois a fase muito importante dos 21 aos 42 anos, que é a fase do Sol, em que estamos também ali na busca do nosso lugar no mundo, do nosso lugar em sociedade, em que vamos para a vida, em que começamos a trabalhar, e depois então, aqui esta idade dos 42 aos 56 anos, que já é a fase onde eu me encontro, é uma fase em que nós estamos ainda numa busca de alcançar esse tal estatuto social, esse tal sucesso, esse tal reconhecimento, e começamos cada vez mais a lutar por assumir papéis diferentes e sociais, tanto pelo nosso direito ao bem-estar, como também pelo nosso papel em sociedade. E são anos que, astrologicamente, nós sabemos que vêm desafios. São anos em que nós temos conquistas, mas também temos derrotas. São anos em que ganhamos, mas às vezes também perdemos. E por isso é que muitas vezes aqui esta idade dos 42, quando se faz a mudança da fase do Sol para a fase de Marte, é uma idade em que a vida nos pede mais responsabilidade e que às vezes há precisamente esses cortes. Há precisamente pessoas por volta desta idade a mudarem de emprego, a terminarem casamentos, a fazerem mudanças radicais de vida, porque começam a pensar na fase seguinte num sentido mais de espírito de missão. O que é que eu fiz para trás e o que é que eu quero fazer para daqui para a frente? E às vezes há realmente mudanças brutais por esta idade, logo ali aos 42, porque é a mudança de ciclo, e também conhecido como uma mudança de ciclo de 7 anos, também se formos ver por aí, e a pessoa está com aquela iniciativa e com aquela garra de Marte, né? Está com aquela força de mudança. E pronto, efetivamente, agora fazendo a ponte e começando a falar aqui mais sobre Marte, o guerreiro, no mapa natal. E então o que é que Marte, se eu observar o mapa natal, me vai dizer, não é? Vai-me dizer que aquele planeta, por signo e por casa, é a forma como eu me posso manifestar, como eu me posso decidir, como é que eu tenho energia, como é que eu venço, como é que eu vou à luta, como é que eu sinto raiva. Imaginem, por exemplo, um Marte em Carneiro. Imaginem, por exemplo, um Marte em Touro. Expressam a raiva de forma diferente. Ambos são animais, mas um é terra e outro é fogo. Um é fixo e outro é cardinal. Isto significa que a pessoa não vai agir, não vai à luta da mesma forma. Pode ambos ter uma nuance um bocadinho bruta, por assim dizer, não é? Ou intempestiva, mas um Marte em Carneiro é muito mais precipitado que depois um Marte, por exemplo, em Touro já não é tão impulsivo ou tão destemido, já é mais precavido, não é? Que traz resistência, depois traz outras características. Pronto. E aqui realmente Marte mostra-nos onde é que eu sou corajosa, onde é que eu sou forte, onde é que eu posso ser independente e onde é que eu também tenho que desenvolver a independência na minha própria vida. Avançando, Marte revela-nos então como é que eu vivo a luta e quais é que são as minhas armas. Não é? Se eu tenho, por exemplo, um Marte em Caranguejo, as minhas armas são a sensibilidade, as minhas armas são o nutrir o outro. Não é? E eu vou nutrir o outro para tentar conseguir o que eu quero, por exemplo. Não é? E então, se eu observar no mapa natal a posição de Marte por signo, é de que forma é que eu vou viver essas lutas. Se eu observar por casa astrológica, pronto, agora para quem tem menos conhecimentos de astrologia, nós na prática temos os 12 signos em nós, e a cada signo corresponde também uma área de vida, por isso é que nós nos vamos manifestar em determinados contextos de uma forma e depois noutros contextos de outra forma, também tem muito a ver com o signo que abre essa área de vida, e a casa astrológica é, no fundo, o palco da nossa vida, é onde é que as coisas vão acontecer. Se eu tenho Marte posicionado numa determinada área de vida, é aí que eu vou viver essas lutas. Depois, por elemento, estamos aqui a falar dos 4 elementos da natureza, não é?
por elemento, como é que eu vou também ter essa luta, como é que eu vou expressar essa energia guerreira e de que forma é que ela vai ser expressa. Eu até tenho aqui agora o exemplo de, por exemplo, uma pessoa que tenha um Marte em Leão, Sagitário, Carneiro, é uma pessoa que vai sempre à guerra, vai sempre à luta, com um sentido de identidade, com um sentido de reconhecimento, com um sentido de fé, com um lado mais masculino, não é? Porque o fogo é masculino e acaba por ter uma capacidade de decisão, um Marte em fogo, mais enérgico, não é? Mais vou e faço acontecer. O Carneiro o faço acontecer pela parte física, o Leão eu faço acontecer se calhar pelo lado do coração, ou às vezes, lá está, um planeta mal vivido pode também trazer um lado da arrogância. E se eu tenho um Marte, por exemplo, em Sagitário, eu vou à luta pela fé, pela crença, pelo pensamento, pelo acreditar e pelo otimismo, não é? O Marte em ar, signos de Gêmeos, Balança e Aquário, as minhas armas e a minha forma de lutar é a racionalidade, a sociabilidade, a intelectualidade. Se eu tenho um Marte em signos de terra, Touro, Virgem ou Capricórnio, eu tenho um lado mais de materialismo, de organização, eu quero ter um sentido prático, eu vou lutar de maneira a eu conseguir o que quero de uma forma pragmática, de uma forma mais organizada, de uma forma mais ambiciosa, dessa forma é que eu vou à luta. Mas se eu tenho um Marte em água, terra e água são elementos associados ao feminino, e no caso da água, caranguejo, escorpião e peixes, as minhas armas, a minha maneira de enfrentar as batalhas é pela emoção, é pelo afeto, é pela proteção, é pela nutrição, é pela defesa da família. Pronto, acaba por ser aqui um lado mais emocional. Fogo físico, ar intelectual, terra prático e água emocional. Faz sentido, Diogo? Perfeitamente. Acho que aqui qualquer pessoa que saiba pelo menos o posicionamento do seu Marte, não é? E para quem, deixa-me só fazer este apontamento, para quem não conhece o seu mapa astrológico, pode ir ao site que é astra.com, qualquer sítio da internet procura, quer fazer um mapa astrológico, não é? Mas o astra.com é um site muito interessante, gratuito, que vocês podem criar o vosso mapa, vão à procura deste símbolo que está aqui no PowerPoint, na partilha da Karina, que é este Marte, não é? Este símbolo que temos aqui embaixo no canto inferior esquerdo. E veem que signo está colocado, e aqui com esta dica da Karina já podem ter uma percepção de como é que vocês tendem a exprimir esse Marte, que eu acho que assim já falaste de todos um bocadinho, cada um já pôde receber um bocadinho do que é que simboliza Marte no seu mapa. Genericamente. Boa. E resumindo, no fundo, Marte representa a energia emocional que dá desejo de lutar, de abrir caminho na vida, de ter iniciativa, também representa o impulso sexual. A forma como nós vamos conquistar, por exemplo, o sexo oposto está muito relacionada com o planeta Marte, e também o que é que nós procuramos no sexo oposto, inclusive. E pronto, e aqui é um bocadinho isso que o Diogo estava a dizer. Se nós temos Marte posicionado em determinado signo, se é um signo, por exemplo, de terra, eu vou abrir caminho de uma forma que eu consiga conquistar segurança, estabilidade na minha vida. É isso que me dá impulso. Agora, se eu tenho um Marte, por exemplo, em Escorpião, que é um signo, inclusive, onde Marte está domiciliado, é o seu domicílio noturno, se eu tenho um Marte em Escorpião, eu vou abrir caminho através das águas de Escorpião, eu vou ter que passar por processos de morte e renascimento, eu vou ter uma tendência, muitas vezes, se calhar, a esconder mais os meus sentimentos, mas o objetivo é eu alcançar essa profundidade, essa fusão. E eu vou para a vida de uma maneira mais intensa. É sempre importante ver a área de vida onde nós temos o planeta Marte posicionado, o signo, qual é que é o elemento, e depois, obviamente, também aqui que aspectos possa formar, para quem já tenha conhecimentos mais aprofundados, porque isso depois ainda vai facilitar a vivência de Marte ou dificultar. Pronto. No fundo, o signo revela o tipo de ambição que temos e de que forma é que nós lutamos. A casa astrológica indica onde é que nós temos essa ambição e vamos experienciar essa luta e desafios. E o elemento, como é que nós sentimos essa energia e vamos viver essa batalha, não é? Se eu tiver
O Marte em Carneiro, a tendência é a pessoa a viver logo essa coisa muito das entranhas, mas de uma maneira logo física, logo expressa, né? O Marte em Carneiro, a gente pergunta, vamos ali e ele já foi, não é? Enquanto se for já não chegamos lá sequer, se formos a correr atrás. Pronto, e acaba por ser aqui interessante. Nós também, é algo que eu digo sempre, é algo que eu gosto sempre de dizer, é que quanto mais nós nos aceitamos e percebemos a nossa natureza, também vamos melhor aceitar a natureza do outro. Vamos perceber que ele efetivamente no seu mapa natal, ou o posicionamento dos planetas, revelam outras coisas, outras dinâmicas, outros objetivos, sente as coisas de maneira diferente. E nós sentimos tudo de maneira diferente. Somos todos iguais, mas também somos todos diferentes e únicos. Mais coisas, como estava até a dizer já anteriormente, Marte bem aspectado. Um Marte que esteja, por exemplo, pode não estar um Marte em Carneiro, mas pode ser um Marte de casa 1, pronto, no signo da casa que está associada a Carneiro, pode não estar domiciliado por signo, mas está domiciliado por casa. Um Marte bem aspectado pode indicar uma natureza de uma pessoa que é assertiva, que é corajosa, que abre caminho para os outros, que é confiante, generosa, rápida nas suas ações e que é contrária, no fundo, à servidão e à injustiça. Agora, se eu tenho um Marte, por exemplo, mal aspectado, num signo onde ele não se sente bem, numa casa astrológica onde ele não se sente bem, está em conjunção com, por exemplo, Saturno, que é o outro maléfico que nós ao início do vídeo estávamos a falar. O Marte mal aspectado já pode ou formar um aspecto tenso com o próprio Sol natal, por exemplo. Pode já indicar uma pessoa impetuosa, violenta, obstinada, mais precipitada, mais cruel, mais disposta a destruir, sem se preocupar se os bens destruídos são alheios ou próprios. Eu estava agora aqui a lembrar, por exemplo, uma pessoa que tenha no mapa natal um aspecto de Marte-Plutão. Plutão é sempre um planeta muito de poder, não é? De transformação, de transmutação, mas também de manipulação. A pessoa com um aspecto tenso, Marte-Plutão, pode ser alguém que quer sempre ficar em primeiro. Pode ser alguém que tem que ter sempre a última palavra. Pode ser alguém que o poder tem que estar nas mãos dele. E com dificuldade nós conseguiremos interagir de uma forma mais cordial, de uma forma mais equilibrada. Porque o que se pretende é nós vivermos, não é? Claro, pelo menos assim eu acredito, cada vez em mais equilíbrio e cada vez também a cumprirmos o nosso propósito e a aceitarmos também o que somos, o que temos e também os outros, não é? Avançando, só por curiosidade, e acabou por não ser ao acaso, nós escolhemos aqui uma terça-feira para fazer esta gravação. Terça-feira é o dia associado a Marte. Eu não sei se o Diogo já trouxe este tema dos dias da semana. Não, quer dizer, já trouxe, já está noutros vídeos, não é? Já está dentro de outros vídeos, mas um vídeo só sobre dias da semana e planetas ainda não temos a oportunidade de fazê-lo. Também é interessante, pronto, e efetivamente nós estamos a fazer aqui a gravação num dia de Marte. É uma terça-feira, que é um dia regido, no fundo, pelo Senhor da Guerra, né? O Senhor da Guerra, que está tão associado aqui à ira, tão característica de Carneiro e Escorpião, porque, no fundo, à segunda-feira é o dia da Lua, começa a semana, estamos ainda assim um bocadinho zonzos do fim de semana e com vontade ainda de ficar em casa, e estamos então numa fase de planear, e então na terça-feira, dia de Marte, é um dia em que nós estamos mais disponíveis para a ação, não é um dia em que estamos mais agressivos ou que estamos mais irrequietos ou mais impulsivos, mas é o dia em que na segunda planeamos e na terça então vamos pôr o planeamento da nossa agenda em ação, e então é aquele dia normalmente muito interessante para nós começarmos a concretizar metas e para estabelecermos uma atitude mais ativa. É muito curioso que desportivamente, nós depois já vamos aqui avançar quando formos falar aqui de mapas, mais na segunda fase aqui do vídeo, vamos falar de mapas desportistas e vamos também fazer aqui a ponto com o desporto associado a Marte, mas é muito curioso que uma pessoa que faça um treino regular, e no caso, por exemplo, da corrida, que é o que eu pratico, completamente amador, nada de coisas profissionais, não é tão pouco, mas se eu for a ver, tenho muitos colegas que segunda-feira é o dia de descanso. E depois terça-feira é o dia então em que tomam. Pronto, há pessoas que só descansam uma vez por semana. Estou a ver, por exemplo, alguns colegas de corrida de estrada
treinam todos os dias e à segunda descansam. Pronto, e fazem isto do seu plano de hábitos e acaba por haver outras modalidades que isso também acontece, porque ou há jogos ao fim de semana, ou a pessoa aproveitou o fim de semana para fazer um treino mais longo e depois chega à segunda, ou vai nadar, ou não faz nada e depois atuou na terça. É sempre ali um dia mais de ter atitude, de fazer, de recomeçar, não é? E então é sempre um dia, normalmente à terça, em que nós sentimos mais força, mais energia, mais impulso, que acaba por favorecer, no fundo, este lado da iniciativa, da competição. É o momento da semana que nós temos para começar a agir e a ter iniciativa. Depois a seguir vem a quarta-feira, dia de Mercúrio, em que nós depois já metemos os planos em prática, começamos a fazer os telefonemas, começamos a escrever, estamos mais motivados também ali intelectualmente e por assim em diante. E por acaso é curioso, eu não sei se o Diogo faz sempre o lançamento dos vídeos do Descobrir a Astrologia ao domingo, mas domingo é o dia do Sol. Se calhar, pronto, eu sei porque estou a fazer este comentário, porque em princípio este vídeo sairá para o ar num domingo. Domingo é o dia do Sol, é o dia do brilho, não é? Da exposição, de trazer para fora, não é? E é um dia mais associado à alegria e a brilhar, não é? E a estar na ribalta, não é? No fundo acaba por ser aqui curioso. Gravámos à terça-feira, um dia de fazer as coisas, de pôr as mãos na massa, e depois vai ser exposto ao domingo, vai sair para o mundo e vai ser visível ao domingo. Por isso é que também ao domingo há muitos debates televisivos, porque é aquele dia mais associado à exposição social, até inclusive. Concordas, Diogo? Perfeitamente, não é? E nada por acaso, as coisas acabam. Quer dizer, às vezes nós somos surpreendidos, porque o acaso às vezes acontece, mas de repente, quando se toma consciência, percebe-se que Sim. afinal Às havia. vezes é um acaso, mas depois não é. Exatamente, parece que é um acaso, mas na realidade não é. É exatamente isso, Karina. É, Excelente. completamente. Pronto, e agora aqui então avançando, vamos então entrar aqui no ciclo de Marte. Pronto, no fundo, foi aqui uma primeira abordagem ao planeta Marte. O objetivo deste vídeo é trazer-vos um bocadinho aqui como é que funciona o ciclo de Marte, para também vocês poderem aplicar na vossa vida. E quando eu falo em ciclos astrológicos, como eu dizia, o canal já teve 2 vídeos sobre o retorno de Saturno, sobre o retorno de Júpiter, que são os mais conhecidos e os mais falados sempre. Os ciclos, no fundo, só para fazermos aqui a ponte, eles estão ligados ao movimento dos planetas. Ou seja, o mapa natal nós sabemos que é o momento exato do nascimento de uma pessoa, e assim, ao longo da vida, os planetas vão formar ângulos importantes aos posicionamentos natais. Eu nasci num determinado dia, a uma determinada hora, eu vou ter um determinado mapa natal. Mas a astrologia não é estática. O meu mapa natal será sempre aquele, porque foi o momento onde eu dei a minha primeira respiração. Mas depois, a partir daí, eu consigo observar pelo posicionamento dos planetas em trânsito como é que depois as coisas se começam a manifestar e também o que é que me vai sendo proposto pela vida à medida que vou crescendo, à medida que vou passando determinadas idades. Pronto, e chama-se isto ciclo. No fundo é o relacionamento de um planeta com ele próprio em relação a uma posição anterior. Como nós já vimos anteriormente aqui no canal, um retorno de Júpiter acontece-nos a cada 12 anos. Significa que a cada 12 anos, sensivelmente, Júpiter em trânsito vai tocar o grau exato do nosso Júpiter natal. É um momento normalmente de expansão, de crescimento. Pronto, alguns planetas descrevem ciclos muito precisos que se repetem. Desta forma, devido aos ciclos planetários, nós sabemos que a pessoa, no fundo, que se tem determinada idade, ela já passou por momentos importantes no ciclo de cada planeta. E nós sabemos isso, não é? Eu posso não conhecer a pessoa, não saber a data de nascimento dela, mas ela dizer, eu tenho X anos. Eu já sei se ela já passou, se ela já teve o primeiro retorno de Saturno, se ela já passou para a oposição de Urano, porque são ciclos que são mesmo assim, não é? E nós depois, adaptando ao mapa natal, vamos ver, pronto, são idades aproximadas, mas vamos ver ali os graus exatos para ver mesmo quando é que foi o evento exato. E pronto, e também fazendo aqui um resumo dos ciclos planetários em relação aos restantes planetas, não puxando aqui a bola só para Marte. A Lua, como todos sabem, é o mais fácil e é o mais rápido
tem um ciclo mais ou menos de 28 dias, 29 dias, não é? Mercúrio tem um ciclo à volta do Sol de 88 dias. Vênus, nós dizemos sensivelmente um ano, mas na verdade não chega a um ano. Quer dizer que todos os anos passamos por um retorno de Vênus. Depois Marte, que é o tema que eu trago, é sensivelmente a cada 2 anos, também dizemos que temos um retorno de Marte, mas é mais 1 ano e 10 meses, na verdade. Júpiter, os tais 12 meses que falámos, depois o Saturno, os tais 29 anos, 28,5, 29, 30, isto é sempre preciso depois adaptar e ver no próprio mapa natal de cada um. E depois Urano, 84 anos, dá uma volta completa e volta ao ponto do nosso Urano natal, o que significa que aos 42 passamos por uma oposição de Urano, e depois Neptuno, 164, é o maior ciclo, e depois o maior de todos, mesmo Plutão, com 248 anos, para fazer uma volta completa à volta do Sol. Deixa-me só fazer um completamento. Desculpa interromper, Karina, mas só sublinhar aqui uma coisa que tu tens aqui em cima escrito que é importante, não é? Que estes ciclos que a Karina tem aqui é em relação ao Sol, não é? Nós temos em relação ao Sol e em relação à Terra. É isso, que isso vais falar assim, desculpa, se calhar interrompido. Não, tenho só assim. Está Pronto, só exatamente, assim. porque 80, por exemplo, o Mercúrio, nós temos 88 dias, que é o tempo que o Mercúrio demora a orbitar o Sol, mas em relação à perspectiva da Terra, é um ano, menos um ano, mais ou menos. Sim, exatamente, sim, mas por acaso não tenho, porque depois também há a influência das retrogradações, não é? Pois acaba Exatamente. por, pronto, mas eu por acaso aí não tenho essa perspectiva. Eu vou só reforçar isto para quem, se calhar, primeiros pessoas que estão a dar espaço na astrologia, é importante perceber isso. Sim. Nós temos a perspectiva astrológica é geocêntrica, não é? Nós vemos a Terra no meio, depois todo o sistema solar tem esta perspectiva, não é? De geocêntrico, do ponto de vista da Terra, e temos o ponto de vista heliocêntrico. E aquilo que estes tempos que a Karina trouxe aqui muito bem, são a perspectiva heliocêntrica do Sol, o Mercúrio demora 88 dias. Mas se nós vimos da Terra, ele demora cerca de um ano. Vênus cerca de um ano, e o resto dos planetas que estão além da Terra já têm uns padrões mais ou menos idênticos, não é? O Marte é mais ou menos 22 meses, às vezes varia da retrogradação, como a Karina estava a dizer. E às vezes as pessoas confundem estes dois porque pensam, 88 dias, mas é um ano. Mas depende do ponto de vista. Se nós estamos a falar da Terra ou se estamos a falar do Sol. Do ponto de vista do observador. Exatamente. Excelente. Pronto, obrigada também pela dica. Não, então, fica bom, fica porque acho que é super interessante e tu trouxeste uma coisa muito importante, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm e às vezes perguntam nas aulas, nas consultas e assim. Muita dúvida, normalmente, é verdade. Ajudaste a esclarecer isso, Karina, muito obrigado. Sim. Pronto, então aqui Marte tem um ciclo zodiacal à volta de mais ou menos aqui 22 meses, já é o tempo que o planeta vai levar a completar uma revolução completa no zodíaco. Tal como eu tinha dito, Marte em trânsito retorna à posição do nosso Marte natal. A cada 2 anos, sensivelmente, nós passamos por um retorno de Marte que nos indica e nos chama a trabalhar mais a motivação, mais a ação, mais a iniciativa. E quando isto acontece, nós iniciamos um novo impulso e, como tal, um novo ciclo de Marte que se traduz numa fase de mais vitalidade, mais força, mais energia. É claro que, se falarmos em ciclos, à medida que este Marte em trânsito vai fazendo a sua rotação, ele também vai formar conjunções com outros planetas pessoais nossos. E nós também podemos iniciar um novo ciclo, por exemplo, de Marte-Sol, mas esses temas, ou um novo ciclo de Marte-Vênus. Isso também acaba por acontecer e também é uma área interessante a ser explorada, mas que não é aqui tema para hoje. Hoje estamos-nos a focar essencialmente aqui no planeta Marte, que no fundo este movimento vai ativando, e quando eu observo no meu mapa, eu vou ver que o Marte vai ativando cada área de vida do meu mapa à medida que vai passando, porque ele depois na prática está mais ou menos 2 meses em cada área de vida, quer dizer, cada 2 meses Marte também muda de signo, não é? Muda de signo e acaba por, à partida, também mudar de área de vida, consoante depois as nossas casas astrológicas. E neste percurso ele avança no fundo 30 minutos diariamente, pronto. É como se a cada 2 dias, né, Marte avança 1 grau no zodíaco. E o retorno de Marte acontece, como já vimos, a cada mais ou menos 2 anos, o que quer dizer que uma vez por ano também nós vamos passar por uma oposição de Marte em trânsito oposto ao Marte natal. Também vamos passar, claro, todas as vezes, todos os anos,
uma oposição de Marte também ao nosso Sol natal, isso também acaba por acontecer, não é? Mas depois o interessante de nós também avaliarmos, e o que eu trago aqui para nós percebermos é essencialmente isto, é que este retorno é a cada 2 anos, mas eu a cada ano tenho uma oposição de Marte em trânsito ao meu Marte natal, e a cada 6 meses tenho uma quadratura de Marte em trânsito ao meu Marte natal. Obviamente que isto também tem que sempre ser visto, como há pouco falávamos com a questão da retrogradação, e agora os exemplos que eu vou-vos trazer vão espelhar um bocadinho isso, porque às vezes aquilo pode durar mais tempo ou menos. Pronto, e é sempre interessante nós percebermos quando temos um aspecto desafiante, porque quando nós falamos em aspectos astrológicos, os aspectos harmoniosos são os sextis e os trígonos. Depois a conjunção, às vezes, consoante os planetas envolvidos, pode ser benéfica ou maléfica, depende, não é? Mas depois temos os aspectos desafiadores, não é? Que é as oposições e as quadraturas. Pronto, e efetivamente Marte em trânsito, tenso com Marte natal, pode revelar uma quebra na nossa vitalidade, pode revelar um dia em que nós ficamos constipados, pode revelar um dia em que as coisas estão a correr mal. Isso pode ser espelhado no tempo, mais ou menos tempo, consoante ali o momento em que esse aspecto pode estar ali ativo. Pronto, então vamos aqui ver, começar a ver os exemplos, pode ser? Vamos embora. Vamos lá, pronto. Então, trago-vos aqui um mapa. O primeiro exemplo, para fazermos aqui a ponte com o que vimos a falar, é um mapa de uma menina. Pronto, se vocês forem ver, eu não está aqui a data de nascimento, mas é uma menina nascida em 2022. Temos aqui, aliás, quem sabe de astrologia, facilmente pela posição de Saturno ou de Júpiter, podia adivinhar logo aqui o ano de nascimento, né? Temos ali a altura em que Saturno estava em Aquário, pronto, Júpiter em Peixes, antes de ter havido a conjunção com Neptuno. Pronto, temos aqui um mapa de uma menina que tem agora 2 anos e meio. Pronto, e eu trago aqui o mapa de uma criança precisamente para nós fazermos aqui a importância destes ciclos de Marte, porque na verdade é muito curioso nós observarmos as crianças desde o nascimento até, pronto, sensivelmente ali a idade adulta, onde elas chegam então à fase do Sol, não é? Mas é interessante ver Marte porque é como se a cada 2 anos elas passam por um retorno de Marte e elas ativam mais um bocadinho da sua forma de agir, da sua forma de ser, da sua própria personalidade. E então, só para fazermos aqui assim uma breve análise deste mapa, temos aqui uma menina com 2 anos e meio, sensivelmente, nascida em fevereiro, que tem um ascendente em Carneiro, significa que o seu regente de vida vai ser Marte. Marte está posicionado aqui na casa 10, conjunto a Vênus, em Capricórnio. Pronto. Ou seja, significa que se nós neste momento estamos com Marte em trânsito sensivelmente aos 14 graus 15 de Caranguejo, significa que esta criança está quase a passar por uma oposição de Marte. Eu por acaso estive aqui a ver melhor os trânsitos e a oposição de Marte exata vai-se dar a 10 de outubro. 10 de outubro, o Marte ficará aos 18 de Caranguejo, faz a oposição exata ao Marte natal. Significa que durante este mês, não é? Ela vai estar a sofrer uma oposição que pode estar aqui muito relacionada com o instinto dela em casa e fora de casa, não é? Pronto, porque é no fundo Caranguejo Capricórnio e há algum confronto com as autoridades. Obviamente estamos a falar que tem 2 anos e meio, não é? Mas é como se houvesse aqui uma ponte de conflito, ou um momento de conflito. Claro que depois o próximo retorno de Marte vai acontecer quando Marte fizer esta volta completa. Marte agora está aqui, penso que estão-me a acompanhar. Ele vai fazer a volta completa. Quando chegar ali novamente Marte em Capricórnio, isto só por uma questão de visualização, ela vai então passar pelo seu segundo retorno de Marte em 2026. Antes de completar ali sensivelmente os seus 4 anos de idade. E isto são sempre marcos, não é? Porque são sempre momentos da ativação da nossa individualidade. A cada 2 anos, e nas crianças isto é muito visível, eu vou ativando aqui a minha individualidade, para depois, em 2027, por volta dos 6, passa para o terceiro retorno de Marte, que coincide depois com a primeira quadratura de Saturno, que é aos 7.
Pronto, e depois há aqui os tais ciclos planetários que já falámos. Depois, aos 12 anos, ela passa pelo primeiro retorno de Júpiter, não é? Normalmente os 12 anos é aquela idade em que os miúdos deixam de ser criança e começam a crescer e começam a ganhar a sua personalidade e acaba por ser aqui uma fase realmente de crescimento. Depois, aos 14, elas e nós, e isto é mesmo assim, é a primeira oposição de Saturno. Já passámos por quadraturas, agora passamos pela oposição aos 14, e depois por assim em diante. Aos 21, a segunda quadratura de Saturno. Depois, aos 24 anos, o segundo retorno de Júpiter. Aos 29 anos, o tal primeiro retorno de Saturno tão falado, em que a vida nos está sempre a pedir para acrescentarmos camadas, para crescermos, para amadurecermos, para irmos aqui crescendo, no sentido de virmos cumprir mais a nossa missão. E efetivamente aqui é um mapa de uma criança com muita energia e muita força de Marte, não é? Porque tem um Marte ali em Capricórnio, em conjunção com o Vênus natal na casa 10. E depois este Marte ainda faz aqui um sextil a Neptuno e faz uma conjunção também a Plutão, assim já mais afastada, mas acaba por ser aqui uma força muito de guerreira, não é? Eu diria que esta criança vai ser muito uma mulher guerreira, e até posso acrescentar que o pai inclusive é militar, o pai desta criança. Agora estava aqui a fazer esta ponte, na altura quando escolhi o mapa nem pensei nisso, mas também tem aqui esta ponte, não é? Estes casos que acontecem e depois uma pessoa que se percebe que afinal não era a casa exatamente. Sim, agora estava-me a lembrar que efetivamente o pai dela é militar, desta menina. Pronto, acaba por ser aqui um ponto efetivamente curioso. Pronto. Queres acrescentar alguma coisa, Diogo? Não, super, acho que está maravilhoso e assim ajuda-nos. Eu acho que é isso, perceber que existem este padrão de Marte natal, mas depois eles vão ser ativos. Não é que essa ciclicidade que tu acabaste por já reforçar várias vezes, e é muito interessante. Nós temos, às vezes pensamos em ciclos maiores, como tu também já disseste, e esquecemos destes ciclos mais curtos, que realmente são aqueles que nos fazem diferença todos os anos, ou muito mais rapidamente nós estamos a viver estas propostas. E é muito interessante perceber, quem já está muito mais em astrologia, perceber como é que esses ciclos mais curtos estão a desenvolver-se para poder perceber os momentos da nossa vida de uma forma mais fina, não é? De uma forma mais mensal, semanal, diária. No fundo é isso, e já agora que pegas nisso eu vou passar para o segundo, porque como tínhamos visto agora no exemplo anterior, já falei que Marte está aqui sensivelmente aos 14 graus 15 de Caranguejo, em trânsito, não é? Neste momento, mais ou menos. Por exemplo, este mapa já é um mapa feminino de 1971, uma senhora. E se a gente for a ver isso tudo que tens a dizer agora, Marte, à partida, agora está aqui na casa 5 desta senhora, não é? Está aqui na casa 5. Quer dizer que ele está a ativar a energia dela de fazer coisas que lhe dão prazer, em relação com os filhos, a ativar aqui a área do divertimento. A casa 5 é uma casa que nós associamos a hobbies e a lazer, e este Marte está aqui. Se esta pessoa me vier perguntar coisas relacionadas com trabalho, com rotinas, elas agora não estão no foco da ação dela. Claro. Quando for para a casa 6. Pronto. Neste caso, agora este exemplo não é bem o que eu queria falar, porque entretanto a gente sabe que Marte vai ficar retrógrado no fim do ano e ele vai andar aqui. Mas isso depois já vamos falar mais à frente. Mas só para terem uma ideia, e para quem ainda não desenvolve muita astrologia, Marte a cada dois meses ele está num signo. Que significa que ele está a ativar a energia desse signo e está também a ativar essa área de vida do nosso mapa. Vamos imaginar que não ia haver retrogradação no fim do ano. Daqui a ele agora está a 15 graus, sensivelmente daqui a um mês ele vai entrar em Leão, e vai mesmo, mas depois é que irá ficar retrógrado. Ele iria ativar a casa 6 desta pessoa, ou seja, iria fazer uma conjunção depois, antes de sair de Leão, à lua natal, e depois mais 2 meses ele ia ativar a casa 7. Significa que a trajetória de Marte, neste momento, da casa 1 até à casa 7, é um Marte que está a pedir a esta pessoa para ela se virar mais para dentro, para ela fazer mais o trabalho de casa, para ela dedicar-se mais à família, para ela dedicar-se mais a todas aquelas coisas que não são tão visíveis exteriormente. À partida que Marte ativa o hemisfério superior do mapa, não é? A casa 7 até à casa 12,
durante este ano seguinte, Marte irá estar aqui. Pronto, isto para eu fazer aqui a explicação de que a cada 2 meses Marte vai passando por uma determinada área de vida e ele vai-nos pedindo para nós trazermos à bola temas dessa área, não é? Pronto, por isso Marte, quando chegar aqui à casa 7 e estiver em Virgem, vai entrar na casa 7 desta pessoa e vai trazer assuntos mais domésticos, mas associados também ao parceiro, questões legais, que pode até ser aqui um momento de decisões de algumas burocracias, por exemplo. Não é? E acaba por ser interessante este ciclo de Marte, porque às vezes ainda não é o momento. Às vezes nós queremos pôr os papéis em tribunal, ou queremos fazer determinada coisa, ou queremos remodelar a casa, mas se calhar ainda não é o momento. Se calhar quando o Marte entrar na casa 4, se calhar já faz sentido eu pedir o orçamento para fazer umas obras. Pronto, e é sempre assim também que nós temos que ver, porque, ou seja, no fundo, Júpiter e Saturno são ciclos que nós observamos mais anuais, não é? Temas mais globais, temas mais de sociedade, mas o Marte é como se fosse o gatilho. Pronto, e então ele está ali também a dar a volta ao nosso mapa, a trazer-nos também esta aprendizagem de quando é que eu devo pôr em ação, não é? Quando é que eu devo fazer, quando é que eu devo agir. Às vezes ainda não é o momento. E pronto, acaba por ser aqui curioso este ponto. Pronto. Agora, este mapa também é um mapa, como pronto, lá está, eu acabei por escolher os mapas primeiro ao acaso, mas depois quando a pessoa começa a pôr aqui nos slides e a ver o que é que quer falar, as coisas nunca são ao acaso, não é? Este é um mapa com um excesso de elemento de fogo brutal, não é? Temos um Sol em Carneiro, uma Lua em Leão, um ascendente em Peixes, que significa que o regente de vida é Júpiter, que por sinal também está no signo de fogo em Sagitário, ali na casa 9. Este Sol forma uma quadratura a Marte em Capricórnio, temos o Marte também exaltado em Capricórnio na casa 11, né? A casa dos grupos, a casa dos amigos. E no fundo o que é que está a acontecer neste momento a esta senhora? Ela é alguém que faz desporto com muita regularidade, sempre fez, sempre praticou. E neste momento está praticamente aqui na oposição de Marte. Aliás, eu estive aqui a apontar 30 de setembro, 1442, quando Marte tocou aqui o grau 1442 de Caranguejo, ela está numa oposição de Marte, o que significa que na vida prática esta semana, não é? Ou estes dias são dias em que ela à partida vai ter uma quebra de vitalidade, vai ter um desgaste físico, vai se sentir se calhar com menos energia, porque para todos os efeitos, quando nós temos Marte em trânsito, em quadratura ou em oposição ao nosso Marte natal, é como se houvesse ali uma tensão, não é? É como se houvesse ali um momento em que a vida nos diz, abranda um bocadinho, pronto, estás aí muito depressa, vamos descansar, porque descansar também é treino, como o pessoal do desporto diz. E efetivamente, às vezes temos estes momentos. Eu até tinha dado o exemplo aqui ao Diogo antes de nós começarmos, que no meu caso em particular eu dou muita importância aos ciclos de Marte e gosto muito sempre de observar o que é que Marte está a formar aspectos no meu mapa, porque eu sei sempre, inevitavelmente, quando Marte faz um aspecto tenso ao meu Sol natal ou ao meu Marte natal, há sempre ali um momento em que eu estou ou mais motivada ou acabo por estar mais com menos vitalidade, né? com menos energia. E o que é que aconteceu agora o mês de agosto, quando Marte estava em oposição ao meu Marte natal, ao meu Sol natal, eu fiz um treino e torci o pé. Não foi nada de grave, mas já me impediu se calhar de treinar agora como eu queria este último mês de setembro, por exemplo. Não treinei, mas treinei à mesma, mas tive ali um momento em que eu tive que abrandar. E eu sabia que eu estava com aquele trânsito. Eu sabia, hoje Marte está oposto ao meu Sol natal, tenho que ter cuidado. Fui treinar e pronto, e torci, fiz de um torce no pé, pus o pé numa pedra ao acaso, pronto, é aquelas coisas que podem acontecer. Às vezes a pessoa pode ficar constipada, às vezes a pessoa pode ter um desarranjo, às vezes pode ser um corte no dedo, na cozinha. Pronto, às vezes as questões de Marte estão muito associadas a estes temas assim. Porque Marte efetivamente rege muito da nossa vitalidade, né? Fala muito da nossa destreza, da nossa força física. E pronto, e agora avançando aqui neste exemplo, eu estava aqui a falar desta fase em que neste mapa
a pessoa está a passar por uma oposição de Marte e, na prática, ela está a treinar para uma prova que vai acontecer a 19 de outubro. Eu fui ver aqui os trânsitos para ela para 19 de outubro. Marte continua em Caranguejo, mas entretanto avança para o grau 23 de Caranguejo, ou seja, a 19 de outubro, Marte vai estar, ela vai ter uma prova, pronto, para a qual se tem vindo a preparar, tal como eu dizia, o desporto que eu pratico é amadora, faço corrida em trilhos e pronto, eu pratico desporto com regularidade e também faço outras coisas, mas aqui neste exemplo que eu vos trago, a pessoa neste momento está numa oposição de Marte, mas quando ela chegar ao dia da prova, que é em outubro, e atenção, vamos ver aqui, este Marte faz uma quadratura, o Marte faz uma quadratura ao Sol, mas depois faz um trígono a Saturno, faz uma quadratura ao Urano, é uma pessoa muito explosiva, é uma pessoa muito determinada, muito competitiva, tem um lado vincado muito competitivo. E então o que é que vai acontecer? O Marte em trânsito, eu penso que me conseguem acompanhar, estará aqui mais ou menos aos 23 graus de Caranguejo. Ela passou pela oposição, certo? Mas quando ele chegar aqui, vai estar numa fase em que vai estar a formar quadratura ao Saturno em Touro. Vai estar aqui 23 graus, Saturno em Touro, uns dias antes vai formar a quadratura a Saturno. Mas, por sinal, vai estar a ativar e vai estar a fazer um sextil. Pronto, se nós considerarmos 15 graus, o Sol a 15 graus e o Marte a 23, ainda se pode considerar aqui um sextil ao Sol, eu diria que a prova vai correr bem. Ou eu diria que ela vai estar com a determinação necessária, apesar de agora vir uma semana em que ela, se calhar, a nível físico, está-se a sentir mais desgastada. Achas que faz sentido, Diogo? Claro, não é? Se calhar até, não sei, mas assim, de uma forma só de leve, mas vale ela ficar a poupar-se um pouco mais para poder ter mais vida. Nesta semana que está a oposição de Marte, não é? Tentar entrar um bocadinho mais na poupança, não se expor tanto ao treino, para depois ter mais vitalidade para essa prova que vai ser mais. Normalmente a pessoa, quando se prepara, até a semana antes da prova, não faz nada ou faz só uma corrida leve para depois, no dia da prova, estar... Para ela, neste momento, com estes aspectos que ela está a ter, Pronto. era importante ela resguardar, não se expor a perigos desnecessários. E aqui só a título de curiosidade, ela agora, estes últimos dias, não está a treinar, mas está completamente rebentada. Consegues adivinhar o que é que ela foi fazer? Por acaso não faço ideia, deve ser massagem ou não, uma coisa assim. Está na vindima. Para fazer o treino. Pronto, mas ou seja, não está a correr, mas está ali a fazer um esforço físico, não é o usual, e está desgastada, não é? Pronto, porque Claro. está assim já, pronto, acaba por ser curioso, não é? Mesmo. Acaba por ser aqui, no fundo, não foi pelo treino que tem feito, que é aquele que lhe dá prazer, mas é por outra coisa que está a fazer que, entretanto, implica o desgaste energético, né? Pronto, a gente sabe que temos muitas atividades que temos que fazer que implicam energia, que implicam o lado físico, né? Pronto, avançando. Como eu já estava a falar, nós vamos passar por uma retrogradação de Marte que vai iniciar no final deste ano até 2025. Marte, tal como os restantes planetas, tem sempre também um ciclo de retrogradação e ele fica retrógrado normalmente e sensivelmente a cada 2 anos durante 2 meses. A última vez que Marte esteve retrógrado, salvo erro, foi há 2 anos atrás em Gêmeos. E a última altura foi durante a pandemia em Carneiro. Eu lembro-me, na altura, quando Marte esteve retrógrado em Carneiro, como eu tenho ascendente de Carneiro, eu lembro-me que eu, na altura, até treinei muito. Teve ali no meu ascendente meses seguintes, não é? Teve meses, essa retrogradação de Marte em Carneiro foi incrível. Eu lembro-me que foi na pandemia e depois que coincidiu com aquela altura em que a gente já podia mais sair e eu treinei bastante, não é? Porque a pessoa também tinha que sair de casa para correr. E eu, na altura, lembro-me, pronto, teve imenso tempo no meu ascendente. E agora, esta retrogradação vai-se dar entre Leão e Caranguejo, e pronto, e o que é que acontece, o que é importante também, que eu estou a trazer aqui para a palestra, é também nós percebermos que, efetivamente, Marte, quando fica retrógrado e quando entra em movimento retrógrado, ele pode ficar até 7 meses no mesmo signo. Imaginemos que ele começa uma retrogradação no grau 26 do signo. Vai andar para trás, vai estar ali naquele signo imenso tempo, não é?
Pronto, e na prática, agora o final do ano vai-nos trazer a retrogradação de Marte. Marte chegou a Caranguejos no mês de setembro, vai chegar a Leão no mês de novembro, não é? Uma energia de água vai mudar para uma energia de fogo, mas depois fica retrógrado quando tocar os 6 graus de Leão, o que significa que em dezembro Marte fica retrógrado. Mas também na prática, nós estamos quase a aproximar-nos do período de sombra desta retrogradação, porque Marte está quase aos 17 graus de Caranguejo e quando ele aí tocar já se começa a ter, no fundo, resquícios da retrogradação de Marte. Depois, em 2025, como Marte está retrógrado, vai voltar a Caranguejo, a 6 de janeiro. Em fevereiro, vira então direto, ou seja, Marte, na prática, fica retrógrado de 6 de dezembro a 23 de fevereiro. E quando tocar o grau 17 de Caranguejo, então avança direto para depois, muito curioso este ingresso novamente em Leão, que vai ser no mesmo dia que Neptuno chega pela primeira vez a Carneiro. Pronto, aqui o dia 18 de Abril, aqui um dia muito Marcante, significativo, a meu ver, porque acaba por... Pronto, então no fundo é como se estas coisas todas já estivessem aqui um bocadinho interligadas. E pronto, agora tenho aqui só o slide a título de curiosidade. Pronto, este exemplo aqui, isto no astro.com, nós temos lá, perdão, não é no astro.com, é no Café Astrology, nós temos lá as retrogradações dos planetas e conseguimos lá ir ver, pronto, este ciclo todo, não é? E então aqui temos o Marte em Caranguejo, né? Que depois ficará direto, fica retrógrado aqui aos 6 graus de Leão, quando chegar a Leão, logo no início de dezembro, depois vai andar tudo para trás e para voltar direto depois aos 17 de Caranguejo em fevereiro e depois para fazer também aquelas passagens ali que falámos. Pronto, e então agora aqui falando sobre mais um mapa para vermos esta implicação da retrogradação, apesar de no mapa anterior isso também já poder ser válido, mas eu acho que este é mais interessante. Temos aqui mais uma senhora, 1975, para o ano faz os 50 anos, e é um mapa, uma vez mais, muito marciano, não é? Como costumamos dizer, um Sol em Caranguejo, mas um ascendente em Carneiro, com Marte em Carneiro, com Júpiter em Carneiro, com Quirón em Carneiro, o Marte oposto a Urano, que dá aqui um lado muito acelerado a esta pessoa, e um lado muito físico, onde a atividade física é muito relevante, né? Aquela Martes em Carneiro ou em Escorpião dá sempre muita tendência à pessoa fazer e praticar desporto, pronto, com muito. Claro que se nós formos observar, tal como eu tinha dito inicialmente, onde é que esta pessoa vai viver as suas lutas, tem o Marte na casa 1, com o corpo, com a imagem, não é? E depois ainda por cima está em conjunção com Júpiter, isto depois ainda está aqui um bocadinho ampliado. Mas eu trouxe este exemplo só pelo facto de que o último retorno de Marte desta senhora foi aqui quando Marte estava em Carneiro no mês de junho. Pronto, ela passou por um retorno de Marte. É claro que este retorno de Marte ativou a oposição a Urano, pronto, isto é inevitável, mas isto significa, eu posso vos dizer que ela andou o verão todo a treinar bastante, pronto, e a treinar e também a aproveitar as férias e coisas normais que nós fazemos no verão, e vamos ver então onde é que o Marte, aos tais 14, 15 graus de Caranguejo agora está, aqui em baixo, né, fundo do céu, casa 4. Pronto, e então este acabou por passar por uma conjunção ao Sol natal, não é? Agora logo no início do mês, do mês de setembro, quando Marte entrou em Caranguejo, e agora está precisamente a chegar aqui à conjunção ao Saturno, e era aquilo que eu dizia. As conjunções muitas vezes nós podemos observar e dizer que é um ciclo benéfico, mas também podemos observar, uma vez que é Marte e Saturno, que é desafiante, não é? Pronto, e então efetivamente Marte, como depois irá ficar retrógrado, ele vai andar aqui a ativar a casa 4 e vai estar aqui conjunto ao Saturno natal desta senhora durante muito tempo. Significa que na prática esta retrogradação possivelmente vai ser mais intensa e vai efetivamente trazer temas das rotinas domésticas, do lar, da família, questões familiares que podem estar aqui num processo de limpeza, num processo desafiante para ela, não é?
que pode também depois naturalmente traduzir-se um bocadinho em cansaço, em quebra de vitalidade, porque acaba sempre por trazer algumas consequências. E se nós formos observar a retrogradação, o Marte toca aqui o Saturno natal, já agora este mês de outubro, né, quando chegar aos 20 graus, entra em Leão, volta para trás, como a retrogradação de Marte vai até aos 17 de Caranguejo, vai voltar a tocar aqui o Saturno, depois vira direto e volta a tocar o Saturno, ou seja, toca 3 vezes Saturno, e depois só em março do ano que vem é que o Marte sai daqui. Pronto, e avança então depois a sua rotação normal. Isto significa que pode ser ou pode-se traduzir agora num período um bocadinho mais desafiante, não é? Um bocadinho mais desafiante para esta pessoa, com mais esforço, mais dedicação à família, mais coisas que se calhar ela está a precisar de ser ela a ter a iniciativa. Pode ser, pronto, questões familiares, algum familiar precisa de apoio, pronto, isto depois pode-se traduzir aqui de diversas maneiras. E tal como eu já tinha dito no outro exemplo da outra senhora, pronto, é curioso, por acaso aqui tinha apontado, o Marte teve em trânsito neste mapa desta senhora de maio, não é? Como há a retrogradação, ele vai estar mais tempo aqui, no hemisfério inferior, não é? Casa 1 até a casa 7, ele só vai sair do hemisfério inferior em agosto de 2025 e depois então vai estar sensivelmente um ano no hemisfério superior. Pronto, só a partir de 2025, quer dizer que está num processo muito interno nesta fase de vida, está aqui a viver coisas mais íntimas, coisas mais que não são tão visíveis em sociedade, para depois só em agosto de 2025, quando Marte começar a ativar aqui o hemisfério superior, é que ela depois vai se virar mais para outros temas que serão mais visíveis socialmente. Faz sentido, não faz? Sem dúvida, Karina. Esta senhora agora é isso. Acho que a grande benefício da astrologia é que nos ajuda a ganhar consciência e essa questão da previsão, não é? Prever a ação de alguma forma, prever o que é que vem aí. Então, de alguma forma também. Prever os desafios e estarmos prevenidos em relação atentos, pronto, não é? Atentos, perceber qual é a proposta. Eu acho que realmente é diferenciador. Sim, e depois é também estar atentos às oportunidades, porque às vezes também só passa uma vez, não é? No fundo, claro, exatamente. E acaba, como tu disseste no princípio desta partilha, eu acho que todos os desafios também acabam por ter em si uma oportunidade, não é? Então, também temos a oportunidade de dar novas respostas, não é? De lidar com situações que se calhar estejam... Às vezes as pessoas... Em Twitter estava a falar com isso com a Ana Tomazini no vídeo que ela partilhou aqui no canal, sobre, por exemplo, Marte vê-se muitas vezes como maléfico, tem essa energia, mas imaginando que eu quero desvincular de uma relação tóxica, aquele Marte pode ser o gatilho que eu estava à espera a vida toda e de repente chega ao Marte. Sim, é aquela tal ruptura saudável. Exatamente, então se calhar aquela força marcial, não é? Exatamente, a gente inevitavelmente, quando falamos em cirurgia, falamos em Marte, não é? Por isso é que muitos cirurgiões e pronto, estão associados muito à casa 6, mas depois também ali à força de Marte. Porque ainda bem que existem operações e que a gente tem que ser cortados para tratar de coisas, não é? Porque se não fosse possível, não é? Acaba exatamente isso. Os cortes são necessários, não é? Em vários aspectos da vida, pronto, quer seja um corte simbólico ou seja um emprego cortámos e acabou e vir outro, quer seja até uma própria cirurgia para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, não é? E acaba por ser sempre uma lâmina, não é? Que vem para cortar e para tirar aquilo que já não presta mais, por isso. Sim, Karina, sim. agradeço muito a tua partilha. Tens o quarto exemplo? Vamos embora então. Pronto, já está um bocadinho longo, talvez, não é? Ou não? Mas vamos falar rapidamente então do quarto exemplo, já que trouxeste o mapa, exatamente. Este é o último, é um mapa também, a meu ver, bastante interessante. Já não tem a ver com os outros anteriores, com tanta força de Marte, mas é um homem de 1970, tem o Sol em Virgem, muita energia aqui em Virgem, não é? Marte aqui a 7 graus de Virgem, o ascendente em Sagitário, o regente de ascendente Júpiter em Escorpião na casa 10, muita dedicação ao trabalho. É um empreendedor, trabalha por conta própria e pronto, tem pouco fogo no mapa. Mas vamos lá ver aqui a posição de Marte. Em que caso é que ele está? Está na casa 8, não é? Exatamente. Ou seja, é um Marte muito mental
e é um Marte que está em domicílio por casa astrológica, porque está na casa 8, que é a casa de Escorpião, não é? Pronto, e então o que é que eu tenho aqui a dizer? Curiosamente, é uma pessoa que aos 2 anos de idade passou por uma meningite e esteve quase a morrer, entre aspas, é hospitalizado e tudo, na altura, pronto, foi bastante grave. Mas o que eu queria trazer aqui é que este Marte é um Marte que na verdade é bastante forte. E nós vamos ver que este Marte faz um sextil à Vênus, faz um sextil à Vênus e faz uma conjunção ao Norte Sul. Ou seja, é uma força de Marte que não é tanto física, mas que é muito mental. E que há aqui um lado muito enérgico, porque pois, o próprio regente de vida está em Escorpião, Júpiter, que é o regente de vida. E o que é que eu trouxe este mapa? Porquê? Porque estamos aqui a falar de um atleta amador, pronto, lá está, os mapas que eu trouxe muitos são desportistas, não é? Um atleta amador de trail running, que já fez várias provas em que foi finisher cá em Portugal, de longa distância. Eu não sei se tu estás familiarizado com o Ultra Endurance e com o Trail Running. Pronto, o Trail Running é uma corrida em trilhos que está muito na moda desde a última década e que normalmente a pessoa faz, e já há muitas organizações em Portugal, existe a Associação de Trail Running de Portugal inclusive, e no fundo é um desporto que permite um contacto com a natureza, a corrida em trilhos, mas também a superação a nível da distância. Estamos a falar de provas de ultradistância. Ultradistância é sempre acima da maratona, acima dos 42 km, 195, salvo que é a maratona. E então tudo o que é ultra é acima dessa. É claro que estamos aqui a falar de um Marte de casa 8. Estamos a falar de um Marte de casa 8 e estamos a falar que nesta fase nunca faz provas do que nós chamamos menos 3 dígitos, provas de 100 km para cima. E provas que, inclusive, cá em Portugal já finalizou várias de 180 km, já finalizou 4 vezes uma cá na Beira Baixa, que é a pista 281, que são 281 km, ou seja, estás a imaginar uma pessoa a correr e a andar vários dias. Pronto. Incrível. Por isso é que eu trouxe este mapa. Inclusive, este ano foi a segunda vez finisher numa prova que se chama Crossing Switzerland, que tem 390 km. Há 2 anos a prova existiu e havia 2 ou 3 portugueses, foi finisher. Este ano foi a segunda edição, foi finisher novamente. Estamos a falar uma semana a correr. E o que é que motiva e o que é que dá vontade é a força mental. Porque uma prova de longa distância nós temos que ter o corpo preparado, mas temos que ter as pernas também como deve de ser. Pronto, e eu trouxe este mapa só por curiosidade neste aspecto. E estamos a falar que esta última prova que aconteceu no final de julho do ano passado, esta pessoa esteve a treinar com regularidade, todos os dias, muitas das vezes à hora do almoço e à noite, ou muitas das vezes até 3 vezes ao dia, 3 ou 4 meses seguidos, para se preparar para a prova, né? Porque fazer uma prova de 390 km é preciso a pessoa estar preparada, mas depois é preciso gerir muita coisa e muitas emoções. Pronto. E então qual é que vai ser o desafio do ano que vem, a nível de distância deste atleta? Consegues adivinhar? Já ele fez 4 vezes cá em Portugal, de uma que são 281. Já fez 2 vezes na Suíça, uma que são 390. Qual é que vai acontecer para o ano? Não faço ideia, sinceramente, mas deve ter uma grana, porque ela vai ter, não sei se vai ser para o ano, ela vai ter o retorno de Marte, não é? Em 2025. Pronto, exato, sim, pronto, ou seja, para o ano, pronto, isto ainda está inscrito, vai-se começar a preparar, pronto, tem uma prova que já houve alguns portugueses que foram finishers desta prova, não muitos, mas existe, esta prova já existe há uns anos, mas não acontece muitas vezes, que se chama Transpirineu e que tem 900 km, e que tu atravessas os Pirineus todos, começas cá em baixo no sul, em Lepertus e acabas lá em cima em Andaia. São 18 dias, 1 a 18 de agosto. Pronto, depois tem um tempo limite, tem barreiras horárias, tem abastecimentos, tem sítios onde a pessoa come, não está sempre a correr, não é? E a maior parte da 900 km. Sim. Ok. E a prova vai começar a 1 de agosto de 2025. Eu fui abrir o mapa para 1 de agosto de 2025. Por acaso abri ontem, ou no domingo, por curiosidade, porque ainda não tinha de ver os trânsitos. O que é que vai estar a acontecer nesta altura?
para nós podermos fazer aqui a ponte com a previsão do que é que poderá vir a acontecer e se a pessoa vai estar preparada e como é que vai correr, não é? É claro que uma prova começa a 1 de agosto e acaba a 18 de agosto, a Lua vai andar aqui muito à volta do mapa, não é? Pronto, mas só para título de curiosidade, como nós vimos que havia ali uma força muito, muito, muito grande de Marte, vamos ver onde é que vai estar Marte em agosto de 2025 em Virgem. Pronto, ou seja, isto pode ser um indicador de que efetivamente, agora tenho aqui os 2 mapas, temos aqui um indicador de que efetivamente Marte vai estar em trânsito aqui na casa 9, não é? Acabou de formar a conjunção ao Marte natal, eu até apontei aqui a data do retorno de Marte vai ser 1 de julho de 2025 e depois a 25 de julho vai ser a conjunção Marte-Sol. E durante esta fase vai estar a ter um bocadinho aqui os resquícios deste retorno de Marte, não é? Por isso, a meu ver, eu acho que a prova vai correr bem. Se vai ser fácil, claro que não. Não. Mas existe ter o Marte Casa 9, não é? Para além disso, para quem não sabe, o Casa 9 está ligado ao estrangeiro, não é? Ele vai fazer uma prova fora de Portugal, é interessantíssimo. Sim, e depois temos uma Lua no dia em que a prova começa, uma Lua em conjunção ao Júpiter e à Vênus, não é? Porque é uma coisa que ele deseja fazer. E ele é super humilde, não é porque quer provar nada a ninguém, pronto, é a paixão dele. É as corridas de longa distância. E é completamente amador, não há treinador, não há nada, é tudo a título particular. Ele não precisa, não é? Com a energia de Virgem, ele faz tudo, ele organiza tudo. Sim, pronto. O único alerta que eu deixo aqui é o Mercúrio vai estar retrógrado. Vai estar retrógrado de 19 de julho a 12 de agosto. Quer dizer que ele vai começar a prova com o Mercúrio retrógrado. Não sabemos quantos dias vai demorar, não é? Ela tem 18 dias, à partida pelo menos 15 deve demorar, mas quando acabar a prova já não vai estar. Aquela que é aqui o alerta. Estas provas de longa distância, pronto, cá em Portugal, a grande maioria, não todas, mas muitas são marcadas com fitas, não é? E a pessoa sabe, quando é uma distância muito grande, mesmo aquela que eu falei há bocado da PT281, elas não têm marcações, a pessoa leva um GPS e segue o track, ou no relógio, ou num GPS de mão. E esta aqui, com uma distância destas, também é a mesma coisa. O Mercúrio vai estar retrógrado ali em Leão. Vai ter que ter mais atenção redobrada ao trajeto, não é? Pronto, porque já sabemos que o Mercúrio pode dar aqui enganos, não é? E muitas vezes as pessoas nestas provas, a prova tem X quilómetros e elas perdem-se às vezes 50 quilómetros e voltam para trás. Isto acontece. Pronto. No meu caso, quando a prova diz que é 50 e depois não é 50, é 55, já fico chateada. Porque às vezes as organizações alargam assim a distância. Mas pronto, mas é comum a pessoa poder se enganar. Pronto, no fundo faz parte, não é? Pronto, acho que este mapa aqui para fecharmos e para o tema de Marte é interessante, não é? Ainda para mais aqui com um desafio brutal para o próximo ano. E pronto, e era isto que eu tinha para vos trazer. Acho que foi uma mais-valia. Sem dúvida, eu acho que este último mapa então foi mesmo mais-valia. Então, se vocês quiserem saber mais sobre estes assuntos, se gostaram da forma como a Karina faz a astrologia, e se quem sabe vocês quiserem saber sobre a prova deste senhor, não é? Pode ser que a Karina depois faça o acompanhamento astrológico da prova das 95 metros. Não, peço desculpa interromper. Normalmente há um live tracking, que a pessoa pode seguir o atleta neste tipo de provas e ver lá o bonequinho onde é que ele vai andando. Mas se calhar a Karina depois pode fazer até agir. Karina fazer um acompanhamento depois no final para perceber como é que os traz depois ficar a prova deste senhor. Da Lua, como é que se sente, como é que se está a sentir. Mercúrio retrógrado e tudo mais. Para ver, era agir nós depois ter o feedback desta prova e boas energias para ele, boa de cor de pão melhor. E se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Karina, se quiserem acompanhar principalmente o seu Instagram, é muito simples, Karina.astrologia. A Karina também no seu perfil tem o nome de Trilha Astrológico, não é Astrologia e Espiritualidade. Mas basta procurar por Karina.astrologia, vocês vão chegar até o Instagram da Karina. Ou se vocês também quiserem mais diretos, na descrição do vídeo está lá o link para o Instagram e também para o Linktree das formações da Karina, do site, Instagram, Facebook, tudo que vocês podem encontrar, todas as informações na descrição do vídeo. Karina, um privilégio ter-te aqui, espero que tenhas sentido confortável. Sim, foi excelente. Já agora faço só aqui a ponte em relação a Marte, ele vai ficar retrógrado no mês de dezembro, e eu tenho já uma palestra planeada sobre a influência de Marte retrógrado com esta retrogradação que vamos sofrer agora, porque vamos iniciar 2025 com Marte retrógrado.
pronto, se alguém tiver depois interesse, eu irei divulgar pelos meus canais as inscrições para workshops de Marte, aqui sobre o tema da Excelente. retrogradação. Excelente, então sigam lá a Karina, sigam os astrólogos lusófonos, não é? Eu subscrevo sempre isso. Lusófonos, sigam todos, mas os lusófonos, deem uma força aos lusófonos, não é? Para que nós possamos cada vez mais crescer a comunidade astrológica que fala português. Se vocês também quiserem seguir o meu Instagram, é muito simples, diogoborges.astro. Deixa lá uma mensagem aqui no comentário do vídeo, ver se gostaste ou não deste tema, se queres que a Karina traga outros temas, de repente gostavas de ter essa perspectiva sobre Vênus, quem sabe, ou Mercúrio mesmo, sobre outros ciclos. Deixa nos comentários, então depois vamos falando, vamos vendo, e quem está a ter a Karina mais para a frente a fazer outras partilhas. Não te esqueças de subscrever o canal, envia este vídeo àquele teu amigo que tem um Marte em Carneiro, ou que tem um Marte em Escorpião, ou que precisa de aprender sobre Marte, envia-lhe este vídeo. Um grande abraço para ti e um excelente dia. Até o próximo vídeo.